Vendendo frutas na estrada, ele deu R$ 20 para uma garota com fome. 15 anos depois, uma visitante misteriosa bateu à porta de sua casa. O sol do dia lançava uma luz morna sobre a estrada às margens da fazenda Boa Esperança. E Reinaldo Moreira estava de joelhos diante de seu pequeno estande improvisado, organizado com cuidado. As frutas dispostas em cestas eram a última linha de defesa contra o desgaste implacável do tempo e da economia. Reinaldo, um homem de 48 anos, estava exausto. Seus músculos já não tinham a mesma força de antes, e as marcas de sua vida de trabalho árduo estavam profundas em seu rosto envelhecido. O suor escorria pela sua testa e seus braços estavam cobertos de pequenas cicatrizes e sujeira, testemunhas silenciosas dos anos dedicados ao campo. O sistema de salários que antes sustentava a fazenda Boa Esperança havia desmoronado há meses e, com isso, Reinaldo e seus colegas de trabalho haviam sido empurrados para uma realidade muito mais dura. A farmácia local tinha fechado, as lojas da cidade estavam lutando para se manter abertas e a única alternativa era vender suas frutas na beira da estrada, onde a competição era feroz e os preços instáveis. A visão do estande, com suas cestas de laranjas, mangas e bananas, era uma última tentativa de sucesso em meio às dificuldades. Seu vizinho Cosme, um homem de cabelos grisalhos e mãos calejadas, passava frequentemente por ali para ajudar Reinaldo com o que podia. Cosme era um homem de habilidade incomparável. Suas mãos sabiam transformar madeira e pregos em estruturas diversas. Reinaldo sabia que, se pudesse pagar por isso, o telhado de sua casa poderia ser consertado. O velho telhado estava caindo em pedaços e cada tempestade ameaçava trazer mais danos. A ajuda de Cosme era a única chance que ele tinha de proteger sua casa e o pouco que restava de sua segurança. "Você está bem, Reinaldo?" Cosme perguntou ao se aproximar, observando o amigo com um olhar de preocupação. "As vendas estão devagar hoje?" Reinaldo levantou a cabeça e olhou para o amigo com um sorriso cansado. "Devagar não é nem de perto o suficiente, Cosme. Preciso de uma boa venda hoje para conseguir pagar pelos materiais e pelo seu tempo para consertar o telhado. Estou rezando para que caia algo do céu." Cosme assentiu, compreendendo a situação. "Eu entendo. Vou dar uma olhada no telhado depois de ajudar aqui. Só me avise se você vender alguma coisa. E nós vemos o que podemos fazer em relação ao material." Reinaldo agradeceu, sentindo um misto de alívio e apreensão. A fé em dias melhores estava começando a escorregar por entre os dedos, mas ele precisava manter a esperança viva. Ele rezava em silêncio, não por um milagre, mas por um simples empurrãozinho da sorte que pudesse aliviar a carga esmagadora que carregava. Ao longo do dia, os carros passavam em um ritmo constante, mas a maioria apenas olhava para as frutas e seguia em frente. O calor da tarde parecia sufocar qualquer esperança de movimento ali. Reinaldo continuou a ajeitar as frutas, alinhando-as com um cuidado que parecia quase reverencial. O tempo passava e Reinaldo sentia a pressão aumentar com cada minuto que se arrastava. Seus pensamentos vagavam, preocupados com o futuro incerto e com o que faria se não conseguisse o dinheiro necessário para o reparo do telhado. Mas por agora, sua esperança estava concentrada em uma única palavra: venda. E enquanto a tarde avançava, ele se perguntava se o destino finalmente lhe concederia o empurrão que tanto precisava. Horas depois, Reinaldo Moreira ainda estava inclinado sobre a mesa de seu estande, tentando manter as frutas em ordem sob o calor escaldante do meio-dia. Ele olhou para os estandes vizinhos, alguns metros à frente, observando a movimentação de clientes que parecia se concentrar em pontos mais estratégicos por terem um bom lugar para estacionar. Os vendedores ali pareciam ter um fluxo constante de compradores e a frustração
se apoderava de Reinaldo. Ele sabia que o espaço ao longo da estrada era disputado, e agora, com os melhores locais já ocupados, ele se via lutando para atrair a atenção dos motoristas que passavam em um ritmo preguiçoso. Enquanto o calor do dia parecia engessar o movimento ao seu redor, Reinaldo pensava em como o fluxo de compradores havia diminuído drasticamente nos últimos meses. Apenas alguns carros paravam, e a maioria dos motoristas apenas lançava um olhar curioso para seu estande antes de seguir em frente. O suor escorria pela sua testa, misturando-se com a poeira e o cansaço. Ele se sentia cada vez mais desolado. De repente, um ônibus de passageiros parou abruptamente na beira da estrada. Reinaldo levantou a cabeça, atraído pelo som do motor e pela visão dos passageiros se movendo para o lado das janelas. O ônibus estava velho e um pouco enferrujado, mas ainda assim parecia uma boa notícia. Qualquer tipo de movimento poderia significar uma venda. Seus olhos seguiram um pequeno grupo de passageiros que desciam. Logo, ele notou uma jovem mulher que parecia ter no máximo 12 ou 13 anos, correndo atrás do ônibus e pedindo para o motorista esperá-la. A menina corria com uma energia que parecia destoar da sua aparência desolada. Com cabelos castanhos e soltos, ela gritava em direção ao motorista que estava tentando fechar a porta do ônibus. Ela gesticulava com braços agitados e suas palavras não chegavam claramente a Reinaldo, mas ele podia ver a expressão preocupada e desesperada em seu rosto. Por favor, só preciso de mais um momento. A jovem implorava com a voz em um misto de urgência e frustração ao chegar perto da porta do ônibus. O motorista, um homem de meia idade com um rosto cansado e sem paciência, balançava a cabeça. Eu já te disse, garota, o ônibus está cheio e não posso levar passageiros de graça. Se não pode pagar, você não viaja. A jovem continuava a insistir, mas o motorista não parecia disposto a ceder. Com um suspiro irritado, ele fechou a porta e deu partida no ônibus. A jovem ficou parada na calçada, olhando para o ônibus que se afastava com um olhar de desamparo. Reinaldo observou a cena com um aperto no peito. Ele sabia como era difícil sentir-se abandonado, e a jovem parecia estar enfrentando um momento particularmente duro. Ele percebeu que o desespero dela era palpável, e algo dentro dele o fez querer ajudar. Era quase como se, em meio à sua própria luta, a dor da menina acendesse uma chama de compaixão em seu coração. O ônibus desapareceu ao longe, e a jovem permaneceu ali, com a cabeça baixa e os ombros caídos. Reinaldo ponderou por um momento sobre o que fazer. Ele estava tão imerso em suas próprias preocupações que por um instante hesitou. Mas então, com um esforço de determinação, levantou-se lentamente do seu estande e caminhou na direção da menina. Ei, você está bem? Reinaldo perguntou com uma voz gentil e preocupada. Posso ajudar com alguma coisa? A jovem levantou o olhar para ele, e Reinaldo viu um brilho de surpresa e esperança em seus olhos. Ela parecia prestes a responder, mas suas palavras foram engolidas pelo calor e pelo choro que começava a se formar em seus olhos. Naquele momento, Reinaldo sentiu seu coração se apertar ainda mais. Ele não podia oferecer muito, mas talvez pudesse fazer algo para aliviar a situação da menina e, quem sabe, encontrar uma conexão inesperada em meio às suas próprias dificuldades. Reinaldo observava a jovem com um misto de empatia e preocupação. Ele a reconheceu como Viviane, uma garota que passava férias na fazenda da família e parecia não ter muito conhecimento sobre a região. A situação de Viviane parecia desesperadora, e a visão dela abandonada na calçada, com lágrimas começando a rolar, acendeu um impulso profundo de solidariedade em Reinaldo. Com um gesto gentil, Reinaldo se aproximou de Viviane e ofereceu-lhe um pacote de frutas que havia colocado de lado, esperando por uma venda que nunca chegava. Aqui, leve isso, ele disse, estendendo o pacote para ela.
Não é muito, mas pode ajudar. Viviane olhou para o pacote, com seus olhos grandes, cheios de uma mistura de surpresa e gratidão. Obrigada, ela murmurou, com a voz tremendo com emoção. Reinaldo podia ver o alívio e a esperança se misturando em seu olhar. Reinaldo percebeu que a jovem estava em uma situação muito mais complicada do que ele imaginava. Ela começou a falar, e as palavras saíam apressadas e entrecortadas de sua boca. Eu estou tentando ir para casa. Meus pais se separaram e estou sendo maltratada pelos parentes do meu pai, aqui na fazenda. Eu só quero voltar para casa, mas os motoristas de ônibus não querem esperar por mim porque eu não tenho dinheiro suficiente para o bilhete. Eu queria falar com meu pai para conseguir algum dinheiro e voltar para casa, mas ninguém me deixa ligar para ele. A história de Viviane cortou o coração de Reinaldo. Ele sabia que a jovem estava enfrentando uma tempestade emocional e o pouco que ele tinha para oferecer parecia insignificante em comparação com o que ela estava passando. No entanto, Reinaldo também sabia que o que ele pudesse fazer faria a diferença. Ele mergulhou no bolso da sua calça e retirou uma nota de R$20, um valor suficiente para cobrir o custo da passagem até a cidade mais próxima. Leve isso também, Reinaldo disse, colocando essa nota na mão de Viviane. É o suficiente para a passagem. Vá para casa e fique segura. Viviane olhou para a nota com olhos arregalados, claramente emocionada. Você realmente faria isso por mim? Sua voz estava cheia de incredulidade e gratidão. Reinaldo assentiu, com um sorriso caloroso se formando em seu rosto. Sim, vá logo. Não deixe essa oportunidade passar. Viviane hesitou por um momento, então, movida pela emoção, deu a Reinaldo um rápido abraço. Foi um gesto simples, mas carregado de um agradecimento profundo e sincero. Muito obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Com um último sorriso, Viviane correu para o próximo ônibus que estava parando na estrada. Reinaldo observou enquanto ela subia, com a tensão em seus ombros ainda visível, mas agora acompanhada por uma nova esperança. O ônibus partiu e Viviane se acomodou na janela, acenando para Reinaldo com um brilho renovado em seus olhos. O gesto de gratidão dela foi a última imagem que Reinaldo viu antes do ônibus desaparecer na distância. Enquanto o ônibus se afastava, Reinaldo permaneceu ali, sentindo seu coração aquecido pelo ato de bondade que acabou de fazer. Ele se sentia um pouco mais leve, sabendo que havia ajudado alguém em um momento de necessidade. O calor do meio-dia ainda persistia e o fluxo de compradores ainda era escasso, mas a esperança que ele havia dado a Viviane parecia ter trazido um pouco de luz ao seu próprio dia. Com um profundo suspiro, Reinaldo voltou para o seu estande, com uma sensação de dever cumprido em seu peito. Ele sabia que os desafios ainda estavam longe de acabar, mas o pequeno gesto de ajuda tinha trazido um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, um ato de bondade podia criar ondas de mudança inesperadas. E com isso, ele esperava que a sorte finalmente começasse a mudar para ele também. Mesmo horas depois, Reinaldo continuou parado na beira da estrada, observando o ônibus desaparecer no horizonte. O sol já começava a se pôr, mas o gesto de ajuda que fez naquele dia lhe trouxe uma leveza inesperada. Ele se sentou ao lado do estande e fechou os olhos por um momento, rezando em silêncio pela segurança de Viviane. As palavras de sua oração eram simples, mas sinceras, que ela encontrasse o caminho de volta para casa em segurança e que sua vida se tornasse um pouco mais suportável. Com um suspiro profundo, Reinaldo começou a recolher as frutas. A tarefa de arrumar o estande parecia quase automática ultimamente, mas suas mãos se moviam com uma precisão cansada. As frutas eram reposicionadas e ajustadas,
enquanto ele olhava ocasionalmente para a estrada, esperando que algum cliente se aproximasse e salvasse seu dia. No entanto, o dia parecia se encerrar sem muitas esperanças de vendas. Quando o sol finalmente se pôs, Reinaldo decidiu que era hora de voltar para casa. A jornada de volta foi tomada por uma reflexão constante sobre o dia e suas pequenas vitórias e derrotas. Enquanto caminhava, o cansaço acumulado dos anos de trabalho pesava em seus passos, mas a esperança que Viviane havia deixado para trás parecia fornecer um leve impulso para continuar. Ao chegar em casa, Reinaldo encontrou tudo como a havia deixado, desgastado, mas ainda em pé. O telhado deteriorado parecia mais uma vez uma montanha impossível de escalar, mas o pensamento de que Cosme havia prometido ajudar lhe oferecia um vislumbre de esperança. Reinaldo sabia que ainda havia muito a fazer e que a luta estava longe de acabar, mas ao menos tinha algo pelo que esperar. Ele entrou na casa, acendeu uma vela e se sentou na mesa de jantar, tentando descansar um pouco antes de começar a preparar algo para comer. Enquanto comia um simples prato de sopa, seus pensamentos vagavam para Viviane e para o impacto de sua ajuda. Ele desejava que ela encontrasse conforto e segurança e imaginava o que mais poderia fazer para melhorar sua própria vida e a de outros ao seu redor. Com o dia chegando ao fim e a noite envolvendo a casa em sua escuridão tranquila, Reinaldo sentiu uma onda de cansaço, mas também uma sensação de que o universo estava conspirando a seu favor de maneiras inesperadas. Mal sabia ele que o ato de bondade que havia mostrado a Viviane estava prestes a desencadear uma cadeia de eventos que iria transformar sua vida de formas que ele jamais poderia ter imaginado, mesmo que aquilo levasse alguns anos para acontecer. 15 anos haviam passado desde o dia em que Reinaldo Moreira havia ajudado a jovem Viviane Greer, e o tempo não havia sido gentil com ele. Aos 63 anos, Reinaldo se via lutando contra uma nova adversidade que parecia muito diferente das que enfrentou antes. A fazenda Boa Esperança, que foi seu sustento por décadas, estava agora sob uma nova administração. Dr. Hugo, um homem cuja atitude refletia uma ambição fria e calculista, havia sido recentemente designado como o gerente. Reinaldo havia passado os últimos meses tentando recuperar a estabilidade financeira, mas as dificuldades persistiam e ameaçavam sua segurança. Ele precisava de ajuda urgente para resolver uma situação financeira que estava prestes a se tornar insustentável. Determinado-se a buscar alguma forma de alívio, ele decidiu procurar Hugo, acreditando que talvez o novo gerente pudesse compreender sua situação e oferecer alguma assistência. Naquele dia, Reinaldo entrou no escritório da fazenda com um misto de esperança e apreensão. Hugo estava sentado atrás de uma mesa grande, coberta por papéis e documentos, com um sorriso arrogante, refletindo uma atitude que Reinaldo mal conseguia tolerar. O gerente olhou para Reinaldo com um olhar que parecia ver além do homem que havia dedicado a vida àquela fazenda. "Bom dia, Dr. Hugo", Reinaldo começou com a voz carregada de um cansaço palpável. "Preciso falar com você sobre uma situação difícil que estou enfrentando. A minha situação financeira está muito complicada e eu estava esperando que você pudesse me ajudar de alguma forma." Hugo levantou uma sobrancelha e esboçou um sorriso de desdém. "Ah, Reinaldo, é sempre um prazer ver você por aqui", ele disse com uma dose de sarcasmo que não passou despercebida. "O que posso fazer por você hoje?" Reinaldo respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu sei que a situação não é ideal, mas estou buscando algum tipo de ajuda. A fazenda sempre foi uma parte importante da minha vida, e eu dediquei muitos anos ao trabalho aqui. Agora, estou enfrentando dificuldades e realmente preciso de algum apoio." Hugo se inclinou para trás na cadeira, cruzando os braços de maneira desdenhosa.
Olhe, Reinaldo, nada é gratuito aqui. A lealdade e o tempo que você dedicou não significam nada para mim. Nós temos um negócio a conduzir, e se você está em apuros financeiros, isso é uma questão sua. Não posso oferecer nada sem uma contrapartida. A resposta de Hugo foi como um golpe no estômago para Reinaldo. O desprezo e a falta de empatia no tom do gerente eram palpáveis, e Reinaldo sentiu-se ainda mais desamparado e frustrado. Aquelas palavras cortavam profundamente, pois representavam um desprezo absoluto por tudo o que ele havia dado à fazenda. Reinaldo tentou não mostrar o impacto emocional que sentia, mas a sensação de desolação era intensa. Então, você não pode fazer nada para me ajudar? Ele perguntou, com a voz entregando sua decepção. Hugo balançou a cabeça com um olhar de indiferença. Não. Se você quer uma solução, terá que encontrá-la por conta própria. Se precisar de alguma outra coisa, talvez tenha que negociar com alguém fora daqui. Com um aceno seco, Hugo voltou sua atenção para os papéis na mesa, indicando claramente que a conversa estava encerrada. Reinaldo se virou, sentindo o peso das palavras e a frieza do tratamento. A sensação de ter dedicado sua vida a algo que agora parecia não ter valor era esmagadora. Reinaldo saiu do escritório de Hugo com o coração pesado e a mente turva pela frustração e a sensação de humilhação. As palavras desdenhosas de Hugo ecoavam em sua mente enquanto ele caminhava com passos rápidos, e sua raiva e tristeza se misturavam em um turbilhão de emoções. A sensação de impotência era esmagadora, e ele se perguntava como havia chegado a um ponto tão baixo após tantos anos de dedicação e trabalho árduo. Ao passar pelo pátio da fazenda, Reinaldo avistou Vânia, uma de suas vizinhas. Vânia estava ocupada com algumas tarefas no jardim, mas seu olhar atento percebeu a expressão angustiada de Reinaldo. Ela o conhecia bem o suficiente para perceber que algo estava profundamente errado. Reinaldo! O que aconteceu? Vânia perguntou com um tom de preocupação enquanto se aproximava. Você parece estar completamente abalado. Reinaldo, com lágrimas nos olhos que ele tentou desesperadamente controlar, não conseguiu segurar a emoção. Vânia, é uma injustiça. O Dr. Hugo simplesmente não se importa com o que estou passando. Ele me tratou com desprezo, como se toda a minha vida de trabalho aqui não significasse nada. Ele se recusou a me ajudar. E eu não sei o que fazer. Vânia imediatamente o envolveu em um abraço reconfortante. Oh, Reinaldo, sinto muito por isso. Venha, vamos conversar. Você não deve passar por isso sozinho. Vânia o conduziu com firmeza, mas com um toque gentil, para sua casa. Durante o caminho, Reinaldo desabafou sobre tudo o que havia acontecido. Ele falou sobre a crueldade de Hugo Torrance, o desprezo que sentiu e a sensação de estar completamente abandonado. As palavras saíam de sua boca em uma torrente angustiada, e Vânia ouviu com atenção e um olhar cheio de empatia e compreensão. Eu dediquei minha vida a essa fazenda, Reinaldo disse, com a voz embargada. E agora, parece que todo esse esforço não significa nada. Eu não sei para onde ir ou o que fazer. Sinto como se estivesse lutando contra um muro de indiferença e crueldade. Vânia continuava a ouvir, oferecendo palavras de consolo e encorajamento. Na metade do caminho, Reinaldo se sentiu um pouco mais aliviado por ter alguém ao seu lado. Vânia ajudou-o a se apoiar, oferecendo um ombro amigo. Ela fez o possível para garantir que ele se sentisse minimamente acolhido, apesar da gravidade da situação. Reinaldo olhou para Vânia com uma mistura de gratidão e desespero. Obrigada por estar aqui, Vânia. Eu não sei o que faria sem você. Vânia sorriu gentilmente, com as mãos repousando sobre as de
Reinaldo. Você não está sozinho, Reinaldo. Vamos encontrar uma maneira de superar isso. Eu prometo que vamos descobrir uma solução juntos. Não vou deixar você enfrentar isso sem apoio. Quando Reinaldo e Vânia chegaram à casa de Reinaldo, eles foram recebidos por uma cena inesperada. Um elegante Ferrari estava estacionado em frente à casa, chamando a atenção com seu brilho e estilo contrastante com a simplicidade da residência de Reinaldo. Um homem e uma mulher estavam ao lado do carro, e Reinaldo imediatamente notou a diferença de estilo entre eles. O homem mais velho vestia um terno impecável e com uma presença imponente. Parecia uma figura de autoridade. A mulher ao seu lado vestia uma camisa social e jeans, e havia uma familiaridade no seu olhar que fez Reinaldo parar por um momento. Foi então que a jovem mulher se aproximou e a realidade do momento se desdobrou diante dele. Reinaldo Moreira, o homem mais velho perguntou com uma voz grave e cordial. Reinaldo, surpreso e confuso, assentiu. Sim, sou eu. E vocês são... Eu sou Arthur Boa Esperança. O homem se apresentou com um sorriso cortês, estendendo a mão. E esta é Viviane Boa Esperança. Talvez você a reconheça. Reinaldo olhou para Viviane e imediatamente se lembrou da jovem desesperada que ajudou anos atrás. Ela havia crescido e estava deslumbrante em sua presença confiante. Viviane? Reinaldo perguntou, em um tom cheio de surpresa e emoção. Você é aquela Viviane. Viviane sorriu com os olhos brilhando em um misto de gratidão e alegria. Sim, Reinaldo. Eu me lembro de você muito bem. Prometi que um dia nos encontraríamos novamente para que eu pudesse agradecer pessoalmente por sua ajuda quando eu mais precisei. Arthur, ainda com um sorriso sincero, continuou. Viviane e eu viajamos para procurar você. Há alguns dias, ela me contou pela primeira vez sobre o gesto amável que você teve com ela. E eu quis vir pessoalmente agradecer. A bondade que você demonstrou deixou uma marca duradoura em nossas vidas. Reinaldo, ainda atônito, tentou esconder seu constrangimento ao olhar para a condição modesta de sua casa. Eu não esperava uma visita de alguém assim. Desculpe pelo estado da casa. Estou passando por dificuldades financeiras e não tenho muito para oferecer. Viviane e Arthur trocaram um olhar de surpresa ao perceber a condição precária da casa. Arthur, demonstrando um gesto de compreensão, disse: Não se preocupe com isso, Reinaldo. Viemos para agradecer e apoiar você de qualquer forma que pudermos. De fato, gostaríamos de ficar na cidade por alguns dias. Se você tiver um lugar onde possamos nos hospedar, seria ótimo. Reinaldo hesitou por um momento, olhando para a casa simples. Bem, eu tenho um quarto disponível. Embora seja pequeno e simples, isso é mais do que suficiente. Arthur disse em um tom encorajador. Se não se importar, nós gostaríamos muito de ficar aqui com você. Podemos conversar mais e tentar ajudar da melhor maneira possível. Reinaldo, tocado pela generosidade e pelo interesse genuíno, concordou e começou a preparar o quarto para seus visitantes. Enquanto ele se ocupava em organizar o quarto, Arthur pegou o celular e começou a fazer ligações, com um olhar focado e determinado. Vou investigar um pouco sobre a situação da Fazenda Boa Esperança, já que uma parte ainda pertence à minha família, Arthur disse a Reinaldo. Pode haver algo que possamos fazer para ajudar com suas dificuldades. Vânia, que havia testemunhado a cena com um olhar de surpresa, sorriu para Reinaldo e para os visitantes. Parece que as coisas estão prestes a melhorar para você, Reinaldo, ela disse antes de se despedir. No entanto, Reinaldo disse que já estava tarde e a convidou para passar a noite ali. Ele ofereceu a própria cama para ela e disse que dormiria no sofá. Embora um pouco envergonhada, Vânia aceitou a oferta e se dispôs a ajudar Reinaldo a arrumar o quarto para os hóspedes. Enquanto Reinaldo preparava o quarto, a sensação de estar à beira de uma mudança significativa começou a se formar.
O inesperado encontro com Viviane e Arthur trouxe uma nova onda de esperança para sua vida e ele sentia uma mistura de gratidão e ansiedade pelo que o futuro poderia reservar. O quarto, embora modesto, foi arrumado com cuidado e Reinaldo fez o possível para garantir que seus visitantes se sentissem confortáveis. Quando ele se juntou a Viviane e Arthur na sala, o ambiente estava mais leve, com a perspectiva de um novo começo à vista. Na manhã seguinte, Reinaldo despertou com um sentimento de expectativa evidente. A noite passada, embora cheia de novas esperanças, havia sido também uma mistura de ansiedade e expectativa. Quando ele se levantou e foi para a cozinha para preparar o café da manhã, algo incomum chamou sua atenção. Do lado de fora, na frente da casa, um homem com um capacete de construção e uma pasta de ferramentas estava inspecionando a propriedade com um olhar atento e profissional. Reinaldo esfregou os olhos achando que estava vendo coisas. "Vânia, você viu isso?" ele perguntou com a voz cheia de incredulidade. Vânia, que estava preparando o café, espiou pela janela e também ficou surpresa. "Parece que temos uma visita inesperada. Vamos ver o que está acontecendo." Enquanto Vânia e Reinaldo se aproximavam da entrada, Viviane e Arthur já estavam na área externa conversando com o homem. Viviane, percebendo a chegada de Reinaldo e Vânia, se aproximou com um sorriso radiante. "Reinaldo, quero que conheça Osvaldo Galvão. Ele é o melhor empreiteiro da região e foi contratado para avaliar e reparar a sua casa." Reinaldo parou congelado e seu coração bateu mais rápido. "Osvaldo Galvão? Mas eu não tenho condições de pagar por um empreiteiro. Não sei como isso foi possível." Osvaldo se virou para Reinaldo com um sorriso caloroso, estendendo a mão. "Bom dia, Reinaldo. Viviane e Arthur me contaram sobre sua situação. Eu estou aqui para ajudar e não se preocupe com o custo. Eles já cuidaram disso." Reinaldo estava atônito. O gesto de ter um empreiteiro renomado avaliando sua casa parecia quase irreal. Ele olhou para Viviane e Arthur com os olhos marejados, sem conseguir encontrar as palavras certas para expressar sua gratidão. "Eu não sei o que dizer. Isso é demais. Não tenho como agradecer a vocês o suficiente." Viviane colocou uma mão reconfortante no braço de Reinaldo. "Reinaldo, você não precisa se preocupar com nada. O que fizemos é uma forma de retribuir a bondade que você demonstrou anos atrás. Meu pai e eu queríamos fazer algo significativo para você. E este é o nosso jeito de mostrar a nossa gratidão." Arthur, que estava ao lado de Viviane, assentiu com um olhar sério, mas gentil. "A bondade que você ofereceu à minha filha naqueles dias difíceis fez uma diferença enorme nas nossas vidas. Agora é o momento de devolver um pouco dessa bondade. A reforma da sua casa é apenas o começo. Queremos garantir que você esteja confortável e seguro." Reinaldo estava emocionado, sentindo um nó na garganta. O apoio de Viviane e Arthur, especialmente em um momento tão difícil, parecia um sonho. "Eu não sei como vocês conseguiram isso, mas eu sou eternamente grato. Não tenho palavras para expressar o quanto isso significa para mim." Osvaldo fez um gesto para que Reinaldo o seguisse. "Vamos dar uma olhada na casa e ver o que precisa ser feito. Não se preocupe com nada, pois estarei aqui para coordenar tudo." Enquanto Reinaldo e Vânia acompanhavam Osvaldo na inspeção da casa, Viviane e Arthur se mantiveram ao seu lado, conversando sobre os detalhes do projeto e garantindo que Reinaldo se sentisse o mais confortável possível. O estado precário da casa foi cuidadosamente examinado e Joe fez anotações detalhadas, explicando a Reinaldo o que seria necessário para as reformas. Durante o dia, a casa de Reinaldo começou a ganhar uma nova energia. A presença de Joe e a equipe de reparos trouxe uma sensação de renovação, e Reinaldo sentia como se a vida estivesse dando uma volta inesperada em sua direção. A sensação de alívio e gratidão era palpável, e o apoio de Viviane e Arthur
parecia uma bênção em meio às dificuldades. Enquanto Reinaldo observava os primeiros passos das reformas, ele refletia sobre como uma simples ação de bondade havia desencadeado uma corrente de eventos tão transformadora. Ele estava cercado por amigos e apoiadores que, de forma inesperada, estavam ajudando a reverter uma situação que parecia sem esperança. O dia terminou com uma sensação de progresso e uma nova perspectiva sobre o futuro. Reinaldo sabia que ainda haveria desafios, mas com o apoio de Viviane, Arthur e a ajuda de Osvaldo, ele estava começando a vislumbrar uma possibilidade real de renovação. E enquanto a reforma da casa começava, Reinaldo sentia que sua vida estava se rearranjando de uma maneira surpreendente e positiva. Uma semana depois, a casa de Reinaldo estava em plena transformação. O barulho das serras e dos martelos preenchia o ar, acompanhando o ritmo dos trabalhadores que estavam ocupados com a reforma. Reinaldo se encontrava em um canto, observando maravilhado o progresso que estava sendo feito. As paredes que antes estavam desgastadas e decadentes agora estavam sendo reconstruídas, e ele mal podia acreditar na mudança que estava acontecendo. Enquanto contemplava o trabalho em andamento, um som familiar de motores se aproximou. Reinaldo virou-se e viu um caminhão conhecido entrando na propriedade. Seu coração acelerou ao reconhecer o veículo da fazenda Boa Esperança. O caminhão parou e de dentro dele emergiu Dr. Hugo, com uma expressão de raiva e desprezo. Hugo caminhou até a entrada da casa, com os passos pesados e seu rosto carregado de indignação. Arthur, ele chamou com um tom acusador. O que é isso? Você está gastando dinheiro com estranhos enquanto seus próprios trabalhadores estão sem pagamento? A acusação foi como um soco no estômago para Reinaldo. Ele sentiu um misto de vergonha e frustração, sabendo que Hugo estava se referindo ao apoio que Viviane e Arthur haviam oferecido. Reinaldo queria se defender, mas a situação estava além do seu controle. Ao ver Hugo chegar com tal atitude, imediatamente tomou a frente. Ele se aproximou de Hugo com uma postura firme e decidida. Hugo, eu sugiro que você mantenha a calma e ouça o que eu tenho a dizer. Estou aqui para discutir a situação da fazenda Boa Esperança e suas práticas de gestão. Hugo tentou protestar, mas Arthur não deu espaço para que interrompesse. Você não tem o direito de acusar Reinaldo, especialmente quando as práticas da fazenda sob sua gestão têm sido tão injustas. Vou exigir uma auditoria completa das finanças da fazenda e uma revisão das suas práticas de pagamento. Afinal, eu também sou dono do negócio. A tensão entre os dois homens era palpável. Hugo, claramente desconfortável com a situação, tentou se defender. Arthur, isso não é da sua conta. Eu estou apenas cuidando das minhas responsabilidades. Arthur não recuou. Não, Hugo. Isso é da minha conta agora. A maneira como você está tratando os trabalhadores é inaceitável. Vou garantir que você enfrente as consequências legais pelas práticas injustas que tem mantido na fazenda. O tempo de impunidade acabou. Reinaldo observava de longe, com a mente girando em uma mistura de alívio e incredulidade. A cena diante dele parecia surreal. Dr. Hugo, o homem que havia desconsiderado suas dificuldades, agora sendo confrontado com as consequências de suas ações. O confronto era intenso, mas havia algo de profundamente satisfatório em ver Hugo sendo desafiado por Arthur. Viviane, ao lado de Reinaldo, observou a cena com um sorriso divertido. Ela se virou para Reinaldo e comentou com um tom leve. Acho que Hugo vai ter um dia difícil. Não gostaria de estar na posição dele agora. Reinaldo riu, mesmo em meio à tensão. Parece que as coisas finalmente estão tomando um rumo diferente. Não posso acreditar que tudo isso está acontecendo. Arthur e Hugo finalmente se dirigiram para a Ferrari de Arthur, que estava estacionado ao lado do caminhão de Hugo, para terminar a conversa em particular. Hugo parecia frustrado
e carregava uma expressão de raiva e desconforto enquanto entrava no veículo. Arthur, por outro lado, estava calmo e determinado, com um olhar decidido, mostrando que ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para corrigir a situação. Viviane se aproximou de Reinaldo e o abraçou, com um sorriso no rosto que era um reflexo do alívio e da satisfação que ambos compartilhavam. Acho que o pior está finalmente passando, Reinaldo, e o melhor está apenas começando. Depois da partida de Hugo e do breve tumulto, Reinaldo e Viviane se encontraram na varanda da casa e passaram o dia conversando com Vânia, que logo se despediu e voltou para a sua casa. Horas depois, o sol estava começando a se pôr, iluminando o ambiente com uma luz suave e dourada. A transformação da casa continuava, com trabalhadores ainda se movimentando e o som das ferramentas ecoando no fundo. Reinaldo, exausto, estava prestes a se acomodar para uma noite de descanso quando Viviane se aproximou, com um olhar radiante e cheio de uma alegria contagiante. Reinaldo, eu preciso te contar algo, Viviane disse, com um brilho de entusiasmo em seus olhos. Reinaldo, ainda imerso na sensação de alívio e gratidão, olhou para ela com curiosidade. O que é, Viviane? Viviane respirou fundo antes de continuar. Meu pai e eu discutimos bastante sobre como poderíamos ajudar mais e decidimos que gostaríamos de visitar a cidade regularmente. Na verdade, queremos transformar a sua casa em uma espécie de segunda residência para nós. Sendo assim, vamos te ajudar financeiramente com um valor considerável para que você cuide da casa para nós. Reinaldo ficou perplexo por um momento e seu coração acelerou com a emoção. Transformar a casa em uma segunda residência? Mas por quê? Viviane sorriu com sua expressão, refletindo uma sinceridade profunda. Bem, eu não tenho avós e, sinceramente, a casa da minha mãe não é um lugar onde me sinto bem-vinda. Mas aqui, com você, eu me sinto em casa. E acho que meu pai também sente que é uma forma de mostrar o quanto valorizamos a sua bondade e o quanto você significou para nós. Queremos que você saiba que não está sozinho e que sempre terá a nossa presença e apoio. As palavras de Viviane tocaram Reinaldo profundamente. Ele sentiu uma onda de emoção que quase o fez chorar. A oferta de Viviane não era apenas uma oferta de ajuda, mas um gesto de inclusão e carinho que ele havia sentido falta por muitos anos. A ideia de ter uma conexão tão significativa e uma sensação de pertencimento em sua vida era algo que ele não esperava, mas que desejava profundamente. Viviane, eu não sei como agradecer a vocês, Reinaldo disse, com a voz embargada. Essa proposta é mais do que eu poderia ter imaginado. Eu me sinto profundamente tocado e grato pela oferta. Viviane se aproximou e, com um gesto carinhoso, envolveu Reinaldo em um abraço apertado. As lágrimas começaram a escorregar pelos olhos de ambos, em um reflexo da profunda emoção e do alívio que sentiam. Não precisa agradecer, Reinaldo. Só queríamos que você soubesse o quanto você é importante para nós. E além disso, você terá uma família aqui sempre que precisar. Reinaldo abraçou Viviane de volta, sentindo uma sensação de calor e conforto que há muito tempo não experimentava. A proposta de Viviane e Arthur não apenas oferecia uma solução prática para as dificuldades de Reinaldo, mas também proporcionava um senso de comunidade e apoio que ele havia perdido. Enquanto eles se afastavam do abraço, Reinaldo olhou ao redor da casa que estava em processo de transformação. Cada martelo e cada serra que soavam agora pareciam um símbolo de um novo começo. A casa estava se tornando um espaço cheio de esperança e oportunidades para um futuro melhor. Vocês realmente fizeram uma diferença enorme em minha vida, Reinaldo disse, com a voz cheia de gratidão. Não só pela ajuda prática, mas pela maneira como nos conectamos. Isso significa mais para mim do que eu posso expressar.
Viviane sorriu e segurou a mão de Reinaldo. Estamos felizes por poder ajudar e estamos ansiosos para compartilhar muitas mais memórias com você. A casa será um lugar especial para nós e espero que também para você. Reinaldo assentiu, sentindo que a bondade e a ajuda mútua realmente tinham um impacto profundo e significativo. Ele sabia que a estrada à frente ainda teria seus desafios, mas com o apoio de Viviane e Arthur e com a renovação de sua casa simbolizando um novo começo, ele sentia que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida, marcada pela esperança e pela conexão que ele havia buscado por tanto tempo. Nos dias seguintes, à medida que as reformas avançavam, a transformação da casa de Reinaldo se tornava cada vez mais evidente. O lar que antes estava em ruínas, com paredes desgastadas e telhado deteriorado, agora estava emergindo como um espaço cheio de vida. A cada dia, a equipe de construção fazia progresso, e Reinaldo se sentia tomado por uma sensação crescente de gratidão e esperança. O novo espaço estava tomando forma com uma mistura de estilos modernos e acolhedores, refletindo tanto a funcionalidade prática quanto o desejo de criar um ambiente agradável. O que antes eram salas desmoronadas, agora se transformavam em ambientes luminosos e arejados, com novas cores e móveis que traziam uma sensação de frescor e revitalização. O telhado reparado brilhava sob o sol, e a estrutura da casa parecia mais sólida e promissora. Quando a reforma finalmente foi concluída, a casa de Reinaldo se tornou seu novo refúgio, um lugar que agora estava impregnado de conforto e beleza. Reinaldo caminhava pelas novas salas, admirando o trabalho realizado e sentindo um profundo senso de realização. Ao longo dos próximos meses, a presença constante de Viviane e Arthur na vida de Reinaldo trouxe uma nova dinâmica para sua rotina. Cada visita deles era marcada por momentos de alegria e conexão. Viviane, agora uma amiga próxima, ajudava a decorar a casa e muitas vezes trazia pequenas surpresas que tornavam o ambiente ainda mais acolhedor. Arthur, por sua vez, continuava a oferecer seu apoio e conselhos valiosos, não só sobre a casa, mas também sobre a vida em geral. Aos poucos, Reinaldo começou a se ajustar à nova dinâmica de sua vida. Ele se permitia relaxar e desfrutar dos momentos simples que antes pareciam fora de alcance. As tardes passadas conversando no jardim renovado ou as noites tranquilas na nova sala de estar eram lembranças que Reinaldo valorizava profundamente. A casa, agora um espaço de alegria e conforto, se tornava um lugar onde ele podia refletir sobre a generosidade e a dedicação que haviam marcado sua vida. O sentimento de realização que Reinaldo experimentava era palpável. Ele via a transformação não apenas em sua casa, mas em sua própria vida. A bondade que ele havia oferecido no passado estava sendo recompensada de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. O retorno de Viviane e Arthur, com sua amizade e apoio incondicional, criou laços significativos e novas memórias que enriqueciam sua vida diária. Assim, Reinaldo se sentia mais completo e em paz. A ajuda de Viviane e Arthur não só havia restaurado sua casa, mas também reacendido um senso de esperança e propósito em sua vida. Embora as adversidades ainda pudessem surgir, ele tinha agora uma base sólida de apoio e uma nova perspectiva sobre o valor da bondade e da amizade. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até